Os alcaloides são substâncias nitrogenadas de origem vegetal com ação farmacológica. 3 diferentes moléculas de alcaloides, morfina da papoula, a nicotina do tabaco e a cafeína do chá, do café e do cacau, são requisitadas e apreciadas há milênios. Isso se dá devido à tendência dos homens a desejar tudo que proporciona sensações agradáveis. Todavia, os benefícios que proporcionaram à humanidade, essas moléculas também ofereceram perigo. Apesar, ou talvez por causa de sua natureza viciadora, elas afetaram muitas e diferentes sociedades de diversas maneiras. O que eu tô fazendo aqui? É só uma entrevistinha rápida. Como ser viciado em café interferiu na sua vida? Eu não sou viciada em café. Não sei do que você tá falando. Mas nós falamos com seus parentes. Eu realmente não sei do que você tá falando, desculpa. Ué. Karen é uma jovem viciada em cafeína. O seu dia gira em torno do café. Ela já se tornou dependente de seus efeitos, e sempre que o sono bate ou precisa se concentrar, ela corre para tomar mais uma xícara. O que foi? Não só porque eu tô tomando esse copo, quer dizer que eu sou viciada. Eu ainda não acho que sou viciada, mas tá bom, vamos lá. Meu nome é Karen, eu tenho 17 anos e sou estudante. Eu acordei cedo para ir trabalhar e quando eu chego na cozinha ela tá lá, cheirando pó de café como se fosse cocaína. Quando você começou a cheirar? Isso foi uma vez. Eu tinha acordado cedo porque eu tinha prova no dia e tinha que ir pra escola. E daí eu tirei um pouquinho só pra ficar acordada e me concentrar na prova. Só por causa disso, que eu tinha dormido tarde porque eu tinha ficado estudando. Mas foi uma vez. Jesus. Tá. A verdade é que eu tinha tomado 2 xícaras de café e não tinha funcionado. Eu continuava com sono. E eu já tinha acordado um pouco mais cedo pra me arrumar, lavar cabelo e tal. E aí eu tinha tomado o café antes e na hora que eu tava tomando banho, eu tava bocejando muito. E eu vi que eu não ia conseguir fazer a prova, porque eu ia acabar dormindo. E aí, sei lá, tinha um polar, sabe? Uma coisa levou a outra e eu já tinha visto na internet que tinha umas pessoas que faziam isso, então eu fui lá e... Na semana passada, na retrasada, a professora de história estava falando um pouco sobre a guerra do ópio. E uma dessas causas da guerra foi a cafeína. E aí eu pensei, tá, beleza, que a cafeína é uma droga psicoativa. Mas se ela é tão fácil de conseguir em praticamente qualquer lugar do mundo, então qual seria o problema se eu começasse a usar um pouquinho mais do que o comum? Eu percebi que tinha algo estranho nas férias. Pelo fato dela ficar muito mais tempo dentro de casa, eu achei aquilo muito estranho. Tava tomando café demais o tempo todo. Aí eu comecei a desconfiar daquela situação e acendi uma luzinha amarela. Quando deu as férias do mês de julho, eu parei um pouco de tomar café, porque eu realmente estava consumindo muito. E eu não aguentei, porque eu tava me dando muita náusea, eu não tava conseguindo fazer nada, eu tava ficando muito cansada. E tipo, eu não tinha Enem, né? Eu tô no 3º ano, eu preciso estudar pro Enem, então tipo, não existe tempo que eu possa ficar sem estudar, eu tenho que estudar o tempo todo. Então, eu tive que voltar a tomar várias xícaras de café por dia. Então, depois que passar o Enem, você pretende abandonar esse vício? Não é um vício! É um vício. Andressa era uma boa médica e zelosa com seus pacientes, mas isso apenas até o momento em que sua profissão foi comprometida por conta de seu vício em morfina. Com uma rotina de médica cirurgiã em pronto-socorros, ela levava uma vida de estresse constante, com pacientes chegando a qualquer hora e com traumas de todos os tipos. Conviver com essa correria quase aleatória entre sucessos e fracassos gerava tormentos em sua mente. Para amenizá-los, Andressa usufruía de seus conhecimentos e status de médica para ter acesso à morfina,
droga que ela sabia que poderia ser utilizada para entorpecer os seus sentidos e livrá-la das dores por um certo período. Mas, pouco tempo depois de seus colegas de trabalho desconfiarem de seus sumiços, ela foi pega aplicando a droga em si mesma e, com isso, foi afastada do cargo, além de ter o seu diploma revogado. Meu nome é Andressa, tenho 35 anos e eu era médica formada na Universidade de São Paulo. No hospital onde eu trabalhava, a minha rotina ela era muito estressante e tinha dias que eu me saía bem, mas tinha outros em que as coisas fugiam do meu controle. Operar uma pessoa não é brincadeira. Eu literalmente tinha uma vida nas minhas mãos. Eu voltava para casa triste, sentindo que eu falhei com o meu trabalho e comigo mesma. E com a morfina, esse foi o meio que eu encontrei para poder acabar com toda essa dor que eu sentia. Mas acabou que com ela eu perdi tudo que eu tinha. Não sei se vocês sabem, mas a morfina ela é derivada do ópio, que tem os seus efeitos conhecidos há mais de 5.000 anos e era visto como uma erva medicinal. Pra vocês terem noção, os médicos da época usavam ópio com até 10% de morfina em crianças e recém-nascidos para atuar como um calmante. O ópio chegou até a desencadear uma guerra entre a China e a Europa por conta do seu comércio e exportação, que ficou conhecida como a Guerra do Ópio. Depois de perder a minha carreira para esse vício, eu acabei estudando mais sobre a sua origem e a morfina foi isolada pela primeira vez em 1803 por um alemão que deu seu nome em alusão a Morfeu, o deus romano dos sonhos. Qual é o efeito desse alcaloide no nosso organismo? A morfina ela é um narcótico que entorpece os nossos sentidos, eliminando a dor e induz o sono. Os seus efeitos no nosso organismo são rápidos e intensos quando entram em contato com a corrente sanguínea. E como ela age? Existem investigações para explicar o porquê da morfina ser tão eficaz contra a dor. E basicamente ela não interfere nos sinais nervosos que são enviados ao cérebro, e sim muda a forma com que ele interpreta esses sinais, ou seja, como o cérebro vai perceber a dor sentida. Por último, você se arrepende de ter sido usuário dessa droga? Sim, eu me arrependo amargamente. Todos os dias eu penso em como as coisas poderiam ter sido diferentes, sabe? Eu consegui me curar desse vício com a ajuda dos meus amigos e familiares. E agora eu tô recomeçando tudo do zero. Meu coração se partiu quando fiquei sabendo que a minha filha entrou nesse vício e perdeu tudo que ela tinha. Mas eu, como sua mãe, estou disposta a ajudá-la no que precisar para reconquistar tudo que ela perdeu e assim reconstruir sua vida da melhor maneira possível. Eu não desejo isso nem pro meu pior inimigo. A morfina, ela me destruiu e eu não quero que destrua mais ninguém. E é por isso que eu tô aqui hoje dando meu depoimento. Zafira é um professor de História na Faculdade do Rio de Janeiro. Ele tem uma carreira consolidada nessa área, porém, seu vício em cigarro acaba interferindo em sua relação com os alunos e colegas de trabalho. Seu vício teve início na faculdade, quando sua rotina estudantil começou a ficar mais estressante do que esperava, e o jeito mais fácil que encontrou de relaxar a mente de toda a pressão acadêmica foi o cigarro branco, amplamente distribuído em todo tipo de lugar.
O que era só periódico se tornou costume e hoje é algo intrínseco na vida de Zafir. Meu nome é Zafir Moraes. Eu tenho 55 anos e sou viciado em cigarro. Nos conte mais sobre você e sobre seu vício. Eu dou aula de História na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu fumo desde os meus 18 anos. Foi com a época que eu entrei na faculdade. Naquela época, eu não sabia o mal que o cigarro poderia causar. Quando entrei para a faculdade, tive que estudar até tarde todos os dias para provas no outro dia. Quando eu contei isso para meus amigos, eles me apresentaram um cigarro. Desculpe. Eles me apresentaram um cigarro. Me prometeram que me relaxaria durante essas noites de estudo contínuo. No começo, a nicotina realmente cumpria seu papel. Era muito melhor e menos estressante estudar sobre seu efeito. Porém, o uso começou a ser constante e tudo virou motivo para acender o cigarro. Esse hábito me destruía por dentro e por fora. Eu estava sempre com tosses, cansado, ofegante e sempre triste. Além disso, ele me envelheceu muito. Minha pele era 10 anos mais velha e ressecada. Isso acabou com o meu psicológico. E para curar essa sensação, eu fumava ainda mais. O cigarro se tornou a coisa que eu mais odeio nesse mundo. Porém, eu ainda sou extremamente dependente dele. Você usa vape? Que? Lógico que não, pô. Você tá achando que eu tenho 18 anos? E o que você sabe sobre essa substância? Essa substância que era encontrada no tabaco era uma das maiores exportações para a Europa. Ela começou quando Cristóvão Colombo chegou aqui ao Novo Mundo e se impressionou com os indígenas utilizando ela em rituais de celebração. E Colombo, quando levou o costume do uso dessa substância para a Europa, ela chamou atenção, tanto positiva quanto é o caso do Jean Nicot, embaixador da França em Portugal. Ele era entusiasta do tabaco, quanto negativa, que é o caso da igreja, que repugnava essas atitudes. Mesmo com isso, o uso do tabaco era tão difundido na Europa e no Oriente que a demanda era muito era muito, mas muito maior que a produção. Para resolver isso, tiveram que começar a plantar nas Américas e exportar para a Europa, o que potencializou a escravidão. E além disso, foi um dos causadores de uma guerra entre a China e os países europeus, a chamada Guerra do Ópio. Pois é, velho, dá pra ver que essa planta destrói vidas há muito tempo. Bom, acabamos de ver situações que contêm um vício associado a 3 moléculas: a nicotina, a morfina e a cafeína. Eu vou explicar para vocês como que funciona cada uma dessas moléculas. A primeira delas que eu vou falar é a cafeína. A cafeína, poderoso estimulante do sistema nervoso central, é uma das drogas mais estudadas no mundo. Ela pode ser encontrada naturalmente nos grãos de café, nas folhas do chá ou em menores quantidades nas sementes do cacau. O que a cafeína faz? Ela bloqueia o efeito da adenosina no cérebro e em outras partes do corpo. E o que é a adenosina? A adenosina é um neuromodulador que diminui a taxa de cargas nervosas espontâneas. E isso, consequentemente, vai fazer com que a liberação de outros neurotransmissores seja mais lenta, o que, consequentemente, vai induzir ao sono. Ou seja, se uma pessoa falar que a cafeína bebe um café para ter energia, essa não é a função da cafeína. A cafeína não nos dá energia. Ela somente corta o efeito da adenosina no cérebro, corta a função dela normal, que é fazer a gente dormir. A próxima molécula que eu vou falar é a morfina.
O ópio contém 24 diferentes alcaloides, sendo mais abundante deles a morfina, que representa cerca de 10% do extrato do ópio in natura, que é uma secreção seca e viscosa retirada das cápsulas da papoula. A morfina é uma molécula que entorpece os sentidos, eliminando a dor e podendo também induzir ao sono. O que a molécula faz? Ela altera a forma como o nosso cérebro recebe os impulsos nervosos. Ou seja, se o nosso cérebro receber a mensagem de que está sentindo dor, ele vai entender de uma forma diferente. Acredita-se também que a molécula é capaz de ocupar os receptores de dor e bloquear eles. A morfina e seus análogos possuem atividade biológica diferentes de outros alucinógenos, devido à presença de funções narcóticas. O que seriam essas funções narcóticas? É a capacidade de eliminar dor, indução ao sono e também a presença de componentes viciadores. Para que possuam essas características, na molécula deve ter um grupo fenil ou aromático, um átomo de carbono quaternário, um grupo CH2CH2 ligado a um átomo de nitrogênio terciário. Quando possui essas 4 características, ele está enquadrado na regra da morfina, que determina se uma substância vai ser viciadora ou não. A terceira e última molécula, mas não menos importante, é a nicotina. A nicotina está presente no tabaco. O tabaco ele possui pelo menos 10 alcaloides, e o mais importante deles é a nicotina, né? Sua concentração pode variar de 2 a 8%, dependendo de várias características, tipo o clima, como que ele foi cultivado, como que as folhas foram curadas, isso vai alterar a concentração. O que a nicotina faz? Em pequenas quantidades, ela é um estimulante para o sistema nervoso central e também para o coração. Mas se for em quantidades muito maiores, ela pode acabar atuando como um depressor. Esse aparente paradoxo é explicado pela capacidade da nicotina de imitar um neurotransmissor. Foi o desejo da humanidade pelas 3 moléculas, morfina, cafeína e nicotina, que deram início aos eventos que culminaram nas guerras do ópio, em meados do século XIX. Os resultados desses conflitos são vistos hoje como o início da transformação de um sistema social que havia sido base da vida chinesa durante séculos. As moléculas alcaloides presentes na papoula, no tabaco, no café e também no chá geraram fortunas, alimentaram guerras, sustentaram governos, financiaram golpes de Estado e escravizaram milhões. Sempre por causa do nosso eterno anseio da rápida sensação de prazer causada por substâncias químicas.